Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E todo mundo que entra no mundo da programação quer algum dia conseguir a sua primeira vaga, começar a sua carreira. Só que eu vejo que a galera que tá entrando agora comete sempre os mesmos erros. E pra gente conseguir consertar um erro, a primeira coisa que a gente precisa é ter a noção de que ele existe. E nesse vídeo aqui eu quero destacar para você alguns dos erros mais comuns que os meus alunos e o pessoal que me segue lá no Instagram cometem. Vamos lá, o primeiro erro é naquela fase de estudo ainda, tá? É encarar o estudo da programação como se fosse o colégio. Quando você tá lá no segundo grau, você vai pro colégio para aprender não exatamente a matéria, mas sim a forma como o seu professor quer que você responda na prova. Dentro da programação você não vai poder seguir essa mesma linha de pensamento, porque na verdade não vai ter sempre o certo ou errado. Quando você estiver criando alguma coisa com programação, pode ser que aquela sua solução ela não funcione 0 ou 100%, mas um 70% ali vai resolver o problema e vai estar tudo certo. Além disso, muitas vezes você vai estar criando uma solução que ninguém que você conhece ou ninguém em volta de você fez antes. Então não vai ter ninguém para te falar, ó, é isso aí, você fez da melhor forma possível. Então você vai sempre buscar resolver o problema da melhor forma que você conseguir. Nem sempre isso vai ser a melhor forma possível. Com os anos você vai ver isso, porque você sempre vai voltar em código antigo teu e ver, nossa, como é que eu fiz isso? Tá muito ruim. Isso é normal. Outro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem tem um pouco a ver com essa parte do estudo, que é achar que estudar é o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Muita gente me pergunta, Igor, se eu fizer o teu curso, em qual módulo eu posso começar a aplicar para vagas? Só que não é bem assim que funciona. Não é porque você estudou o módulo que você pode aplicar para vagas. Afinal de contas, ninguém vai te contratar porque você assistiu um vídeo ou estudou o curso X ou Y. Quando alguém te contrata, a pessoa quer que você entregue resultado, que você consiga chegar lá e resolver um problema. E isso é uma parada muito importante que você tem que levar em consideração. Emprego não é caridade. Então você precisa ser capaz de entregar uma solução que resolva o problema do seu cliente ou do seu contratante e gere valor para o negócio dele. E é por isso que ele te contrata, por isso que ele vai te pagar. Então, além de você estudar para aprender aquilo ali que você está estudando, e não só para dizer que estudou e aplicar para uma vaga, você vai precisar também treinar bastante aquilo, colocar em prática para ser capaz de criar coisas. E aí sim, sendo capaz de criar coisas, podendo criar um portfólio, você vai ser também capaz de aplicar para vagas, porque aí nessa fase você consegue entregar valor para o seu empregador ou para o seu cliente. Falando em portfólio, tem um erro muito comum que a galera comete nessa fase também, que é: cara, eu não sei o que fazer, eu não sou uma pessoa criativa, ninguém me dá uma oportunidade de eu fazer alguma coisa para essa pessoa para eu poder colocar no meu portfólio e aí aplicar para uma vaga. Então você entra naquele ciclo sem fim, né, de, pô, mas eu não tenho experiência para aplicar para uma vaga que pede experiência, mas ninguém me dá experiência para eu ter a tal da experiência. Cara, você não pode usar essa desculpa com programação, porque com programação você pode sim, sozinho, criar coisas, criar projetos completos utilizando todas as tecnologias que você sabe, você consegue colocar no ar, você consegue fazer com que outras pessoas acessem, usem aquilo ali que você criou. Então você não tem a desculpa de não criar um portfólio, de não ter essa experiência porque ninguém te contratou. E talvez as pessoas travem na hora de começar porque elas achem que tem que começar alguma coisa gigantesca, um projeto único, alguma coisa inovadora, e não precisa. Principalmente se você ainda não criou nenhum projeto, teu primeiro projeto aí não precisa ser excelente, ele nem precisa funcionar perfeitamente. Ele precisa que seja o pontapé inicial para você começar a colocar a mão na massa. Então você pode criar até coisas que já existem. E a partir daí, você modifica um pouquinho, né? Começa com algo bem simples, depois você vai adicionando complexidade até ter um projeto um pouco mais diferente, um pouco mais único. E aí você vai ver que depois que você começa, tudo que você olhar vai ser inspiração para você criar alguma coisa com programação. Outro erro muito comum, acontece demais isso, é a pessoa não aplicar para vagas, tá? Isso tem duas vertentes aqui. Ou a pessoa não está aplicando para vagas suficiente, ela aplicou para uma vaga, recebeu um não, já desanimou, já ficou triste ali, já falou,
pô, acho que essa área é muito difícil, não é pra mim, não consigo. Então esse é um problema. Você não vai ter 100% de aproveitamento em nada que você fizer na sua vida, então você aplicou pra uma vaga, tomou um não, é a coisa mais normal que existe, tá? Aplica pra 10 vagas, pra 20 vagas, pra 30 vagas. No final do dia, você só precisa de um sim pra conseguir a sua primeira vaga. E uma forma de você melhorar isso também é o seguinte, aplicar pra vagas mesmo que você não tenha 100% dos requisitos. Eu tô falando aqui pra você aplicar pra uma vaga de alguma coisa que você não sabe nada? Não. Eu tô falando pra você aplicar pra aquela vaga que você olha e você fala, nossa, eu sei isso aqui, eu consigo dar conta do que eles estão pedindo, só que tem esse framework que eu não estudei ainda, que eu não manjo, que eu não domino. Nesse caso, aplica pra vaga. Deixa com que o empregador ele decida se você é ou não é o cara para aquela vaga ali, tá? Inclusive, eu já vi muito isso acontecer, talvez você tenha visto em algum grupo do Telegram ou grupo do Facebook. Eu já vi no grupo do Facebook pessoas que não aplicavam para vagas quando elas pediam faculdade e a pessoa não tinha. E eu acho isso um erro tão grande. Por quê? Porque 99% das vezes que você vai falar com a pessoa ela tem aquele pensamento de que as vagas pedem faculdade e ninguém contrata sem faculdade, ou pelo menos ninguém contrata sem faculdade para as vagas que eu quero, que eu estaria apto. E aí quando você fala com ela, você pergunta como é que foi a entrevista que ela fez para aquela vaga, qual foi o feedback que o empregador deu para ela te fala que nunca aplicou para essa vaga, porque ela não tem faculdade. E aqui tá um segredo que pode parecer óbvio, mas talvez não seja óbvio para todo mundo. Você nunca vai ser aprovado para uma vaga que você não aplicou. Então a única chance que você tem de ser contratado é aplicar para a vaga, né? Então, se você tem 90% dos requisitos, aplica para a vaga e vai ser feliz. E agora o próximo erro, você vai achar que eu tô maluco, que eu tô completamente doido, porque eu vou falar exatamente o contrário do que eu falei antes. Só que não. Um outro erro que muita gente comete é aplicar para vagas, mas aplicar para qualquer vaga. Então, olha só, não faz isso também. Não aplica para qualquer vaga, não aplica para vagas que você não tem interesse, que você vai perder o tempo de todo mundo, que o empregador vai te entrevistar, mas você não tem interesse naquela vaga, você não tem interesse naquela empresa, talvez ele te chame e aí você vai ter que falar não. Todo mundo perdeu tempo, ninguém ganhou nada, então não aplique para esse tipo de vaga. Só aplique para as vagas que você de fato tem interesse, para as empresas que você tem interesse, para os projetos que você tem interesse. E, durante a entrevista, entreviste o entrevistador para que você possa entender se tem um match ali na cultura daquela empresa com o que você espera. Isso vai facilitar a vida de todo mundo, vai economizar o tempo de todo mundo e vai permitir que a tua experiência na primeira vaga, isso na verdade serve para todas as vagas, não só para a primeira, vai permitir que a sua experiência seja muito melhor. A propósito, isso também é importante até para você entender o que acontece, mas também para evitar que ferramentas como LinkedIn, por exemplo, criem uma distorção da realidade como elas estão criando hoje. O que acontece? O LinkedIn e algumas outras ferramentas permitem que você aplique para uma vaga com apenas um clique. Isso incentiva que você aplique para aquelas vagas que você nem tinha tanto interesse assim. Então, essa dica é importante, evite que você faça isso, mas acaba gerando um efeito colateral que assusta a maioria dos programadores iniciantes, que é o seguinte: esse mercado está saturado. Eu vi uma vaga que tem 100 candidatos para aquela vaga. Acho que eu não vou conseguir essa vaga nunca. Por que isso é um problema? Porque olha só, eu acabei de falar que as ferramentas elas têm facilitado o teu processo de aplicação para vagas. Eu também te falei que você não pode aplicar para uma vaga só, você tem que aplicar para várias vagas para ter alguma chance de um sim, certo? Então quando a gente junta isso, tudo que eu falei, que são boas dicas, que são erros que as pessoas cometem que você não vai cometer, você cria um cenário meio estranho. Por quê? Imagina o seguinte cenário, você está numa cidade onde tem 100 programadores e 1000 vagas. Pô, tem muito mais vaga do que programador, né? Se todos aqueles programadores atenderem os requisitos dessas vagas, vai ter emprego para todo mundo e, na verdade, vai sobrar vaga, certo? Só que a ferramenta lá, LinkedIn, permitiu que todos esses programadores aplicassem para todas as vagas com um clique. Então, você vai ter 100 programadores aplicando para 1000 vagas. E aí, quando você olhar uma vaga especificamente, quando você separar ela do grupo e olhar ela separadamente, você vai ver que aquela vaga tem 100 candidatos. E você vai ficar desesperado. Mas quando você para pensar, o cenário é exatamente o que eu falei. Tem 1000 vagas, 100 candidatos. Tem mais candidato do que vaga. Mas se você olhar cada vaga isoladamente, vai parecer que tem muito mais candidato do que vaga. Se você se confundiu, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender do que eu tô falando. Então, não é um problema você olhar uma vaga que tem 100 candidatos. Não deixa que isso te impeça, tá?
aplica para ela também, mas aplica se ela fizer sentido para você, se você achar que ela tem um match aí contigo. E o último erro que eu quero destacar aqui, que eu vejo muito acontecer, principalmente com alunos do meu curso, é a síndrome do eterno estudante. E isso aqui tem muito a ver com aquilo que eu falei lá em cima. Lembra que eu falei para você não encarar o teu estudo de programação como colégio? Então a gente sempre estudou no colégio, por exemplo, para passar de ano. E tá sempre preocupado com a próxima série. Quando a gente se forma no ensino fundamental, a gente está preocupado com o ensino médio. Quando a gente se forma no ensino médio, a gente está preocupado com a faculdade. E aí alguém disse pra gente que depois da faculdade a gente tem que fazer mestrado, depois tem que fazer doutorado. E muitas vezes você nem sabe por que você está fazendo aquilo, mas você já está preocupado com qual que é o teu próximo passo de estudo. No mundo real, não é assim que acontece. Lembra que eu te falei que alguém só vai te pagar se você conseguir resolver o problema dela? Você precisa entregar valor para conseguir ser contratado? Então, esse é teu objetivo. Quando você está aprendendo a programar, o teu objetivo não é pensar no próximo curso. Teu único objetivo é pensar como que eu pego isso aqui que eu estou aprendendo e eu aplico no mundo real. Como que eu faço com que isso que agora eu sei fazer tenha algum valor, a ponto de alguém querer me pagar. Então o teu objetivo ao fazer um curso, ao ler um livro, a aprender alguma coisa, não é usar como degrau para a próxima tecnologia que você vai aprender, e sim aplicar aquilo no mundo real, e sim utilizar aquilo como uma ferramenta para você atingir o teu objetivo, que é criar coisas legais, gerar valor para alguém e ganhar muito bem para isso. Então fazer um curso é muito legal, ler um livro é muito legal, aprender uma nova tecnologia é muito legal, mas é muito importante que você faça essas coisas na hora certa, na sequência certa e sabendo por que você está fazendo. Um curso vai acelerar o teu aprendizado. Afinal de contas, muitas vezes quando você está começando, você não sabe nem por onde começar, você não sabe o que você tem que aprender, em qual ordem, quais são as tecnologias que você vai conseguir utilizar para criar alguma coisa. O curso vai acelerar esse processo. Mas depois que você escolher um curso, fizer esse curso, aplica aquilo que aprendeu. E é aplicando o que você aprendeu que você vai ver se você precisa adicionar novas tecnologias, aprender de formas diferentes e dar os próximos passos. Não foca, enquanto você está aprendendo, na próxima coisa, tá? Foca em aplicar aquilo que você aprendeu. E esses aqui são alguns dos erros que eu acho mais comuns. Existem vários outros. E eu vou te falar uma coisa. Você vai errar, tá? Mas erre sempre erros novos. A gente aprende errando, mas se você puder evitar alguns, se você puder evitar esses, já vai ser bom demais. Se você já cometeu algum desses erros ou qualquer outro erro enquanto você estava aprendendo a programar ou começando sua carreira de programador, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você acha que esse vídeo aqui é útil para algum amigo seu, e se ele for teu amigo de verdade, compartilhe o vídeo com ele para que ele não cometa esses erros e cometa todos os outros que ele tem que cometer por aí, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!